Hoje nós vamos de melhores partidas de xadrez de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai para mais uma partida da nossa série do livro do Fischer, né? Minhas melhores partidas de xadrez. Essa é a 7ª partida do livro. O Fischer joga contra o Olafsson. Bom, pelo menos assim eu acho que pronuncia, né? Essa partida aconteceu em 1959, em Zurique. Bom, nessa partida o Fischer está jogando de pretas e o Olafsson está jogando de brancas. Essa partida é muito instrutiva, muito legal. E o Olafsson ele abre aqui com C4. O Fischer responde com cavalo F6, cavalo C3, G6, D4, bispo G7, E4 pelas brancas, D6, importante D6, né? Evita o avanço aqui do peão atacando o cavalo. Cavalo F3, roque pelas pretas, né? Fischer faz roque. Bispo E2 pelas brancas, E5, já avançando em direção ao centro, né? Procurando uma ruptura. Olafsson ele não deixa, ele avança o peão, ele faz D5. Cavalo de B em D7. Bispo G5, cravando o cavalo aqui do Fischer, né? O cavalo não pode sair, senão a dama vai ser atacada pelo bispo. H6, atacando o bispo das brancas. Bispo recua para H4. E por incrível que pareça, até aqui, gente, é tudo teoria, tá? Isso aqui é tudo lance de livros, não tem nada novo aqui, tá bom? A6 pelas pretas. Cavalo D2 pelas brancas, dama E8, G4, cavalo H7, manobrando o cavalo, dama C2, cavalo G5, H3, cavalo C5, roque pelas brancas, aliás, grande roque pelas brancas, bispo D7, F3, cavalo A4, atacando o cavalo das brancas, cavalo toma 4, bispo toma 4, B3 atacando o bispo, bispo D7, bispo está atacado, ele recua, bispo F2, C5, H4 atacando o cavalo está atacado, ele recua para H7, bispo E3, B5, procurando uma ruptura na ala da dama, cavalo B1, F5 pelas pretas, já procurando uma ruptura também na ala do rei, G toma F5, G toma F5, E toma F5, bispo toma F5, dama D2 pelas brancas, E4 pelas pretas, avançando o peão, torre de D em G1, E toma F3, bispo toma H7, torre A7, Felipe, pô, aqui o Fischer errou. Não, não errou, gente. Parece tentador, né, mas aqui não dá para tomar o bispo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Não dá para fazer o lance aqui, F toma E2, tá? Por quê? Porque se fizer aqui F toma E2, tem sequência de mate, tá? Pelas brancas, por incrível que pareça. No caso, seguiria aqui com bispo toma G7, depois de torre F7. O rei não pode capturar o bispo, porque o bispo está apoiado aqui pela torre. Seguiria com bispo E5, cheque. A única aqui, rei F8, tá? Depois de dama H6, cheque, e rei E7, dama D6, mate. Então, claro, o Fischer é um jogador muito experiente, né? Ele não seguiria com essa continuação, né? Então, voltar aqui na posição, ele seguiu com torre A7, que
que é o melhor lance da posição, tá? E o jogo seguiu. Bispo toma G7 pelas brancas, torre toma G7, torre toma G7, cheque, rei toma G7, bispo D3, B toma C4, torre G1, cheque, rei H8, dama C3 pelas brancas, dama E5, propondo a troca de damas aqui. Olafson aceita, né? Ele faz dama E5, cheque. Aliás, perdão, dama toma E5, cheque. D toma E5. Bispo toma F5. Torre toma F5. B toma C4. Cavalo F6 pelas pretas. Cavalo D2 pelas brancas. F2 avançando o peão passado, né? O Fischer aproveita e já avança o peão dele aqui que está atacado, né? O Olafson atacou o peão, o Fischer avançou. Torre H1, a torre estava atacada com o avanço do peão, então o Olafson tira a torre. Aproveitando que o cavalo está cobrindo a casa aqui de F1, então ele joga a torre na coluna H para proteger o seu peão passado também. E4, rei D1, Olafson traz o rei aqui para ajudar na captura desse peão aqui passado do Fischer. E3, então o Fischer já avança o outro peão passado dele, já conecta os peões, ataca o cavalo do Olafson e protege o peão dele também avançado na casa de F2. Cavalo F1, Olafson utiliza o cavalo para bloquear o peão da coluna F e atacar o peão da coluna E. Torre E5, então o Fischer já traz uma proteção para o peão dele aqui da coluna E com torre. Rei E2, Olafson avança o peão, Olafson avança o rei, ataca o peão e bloqueia ele com o próprio rei. Cavalo H5, rei F3. Pô, mas por que rei F3, Felipe? Aqui o Olafson foi obrigado a fazer rei F3 para segurar a entrada do cavalo aqui em G3, tá? Porque senão viria um cheque com um duplo na torre, forçando uma troca de cavalos. E aqui, com certeza, o Fischer ia acabar promovendo um desses peões, tá bom? Então, o Olafson foi obrigado a fazer rei F3 aqui. Seguindo, E2 pelo Fischer, atacando o cavalo. E depois de E2, Olafson joga a toalha. Isso mesmo, o Olafson desiste, ele abandona a partida. Aqui realmente não dá. Dois peões passados e conectados aqui muito fortes, uma torre dando apoio e um cavalo aqui causando complicações aqui também para o Olafson. Ele foi obrigado a abandonar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver como é que ficou isso daqui. Bom, pessoal, a gente está aqui no gráfico. A precisão aqui, o Fischer fez 91.1 e o Olafson fez 82.4, né? A gente teve aqui alguns erros e algumas imprecisões e algumas gafes para ambos os lados, mas a gente vê que o principal problema aqui foram duas gafes aqui pelo Olafson, que fez toda a diferença na partida. Vamos dar uma olhadinha no tabuleiro para a gente entender esses lances? Bom, pessoal, estamos de volta aqui no tabuleiro. Voltamos aqui para a posição do primeiro erro aqui no caso do Olafson, né? Aqui nessa posição o Olafson ele fez bispo D3, tá? É um lance meio icônico, porque o que acontece? Ele tira, né, o bispo aqui do ataque da dama e do peão. É claro que a continuação com o peão não seria boa, talvez ele não tenha percebido isso, não é como saber, porque haveria uma sequência de mate, né? Ou talvez ele não quis tomar um descoberto, enfim. Aqui o melhor lance na posição pro Olafson seria fazer torre G1 cheque. Aqui a gente ataca o rei. O rei, no caso Fischer, teria que jogar o rei para algum lugar. O mais seguro para ele seria fazer, por exemplo, rei H8, tá? Apesar de estar cortado aqui, o rei está muito bem protegido pela torre e pela dama. E aí sim, após a retirada do rei para H8, o Olafson poderia fazer bispo toma F3, eliminando um dos peões passados do Fischer, a uma posição aqui jogável para ambos os lados, mas
aqui a gente já teria eliminado uma ameaça que seria um dos peões passados do Fischer. Vamos dar uma olhadinha na outra posição aqui. Bom, pessoal, voltamos aqui para outra posição onde o Olafsson cometeu um erro grave, né? E aqui é complicado porque é um pouco contraintuitivo, mas depois que a gente olha faz muito sentido, né? O Olafsson aqui na posição, ele faz o lance rei D1, com o intuito de avançar o rei, segurar o avanço do peão, atacar o peão caso ele venha a ser promovido, né? Dando apoio aqui para a torre, para o cavalo. Mas isso gerou toda aquela complicação da descida do peão, né? Do segundo peão da coluna E, conectando os dois e complicando ainda mais a posição. Aqui, voltando, o melhor lance para o Olafsson, onde ele se seguraria mais aqui na posição, seria o lance cavalo F1, tá? Com ideias de bloquear o peão passado, que já está aqui na coluna F, e segurar a casa de E3 para não haver o avanço do peão da coluna E, tá? Aqui o Olafsson ele se seguraria mais, tá? Por exemplo, o Fischer poderia seguir aqui com torre F3, aí sim, daria para seguir com rei D2, porque se o peão avança, cavalo toma, torre toma, rei toma, né? Daria para dar uma segurada aqui, e se promovesse o peão, a torre poderia capturar o peão aqui depois de promovido para qualquer peça. Então faltou esse detalhe, né? Esse detalhezinho aí. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, tá? Se quiser, compartilhe o vídeo, isso ajuda bastante o canal, tá? Coloca no WhatsApp, no Face, tá bom? Desejo a todos vocês bastante rating, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!